pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vamos falar sobre um tema bem bacana hoje, que é gestão de riscos. Tudo que nós vamos fazer, existe risco. Se você vai atravessar uma rua, existe um risco. Se você vai construir algo, existe um risco. Se você vai mexer em algo dentro de casa, fazer comida, tudo. Andar, levantou, tudo existe risco. Na área de tecnologia, na empresa, então tem os riscos corporativos, os riscos de sistemas, então tudo existe risco. Então, se existe risco, precisa ser feita a gestão, ou seja, precisa saber como tratar esse risco, precisa saber se a gente aceita esse risco ou se a gente elimina, mitiga esse risco, mas precisamos controlar isso. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre os riscos, sobre matriz de risco, tipos de risco, mapa de risco, normas técnicas, gestão de riscos, etapas e controles. Então, as etapas de gestão de risco. Gestão de risco é um tema cada vez mais relevante e tem demonstrado muita preocupação em todos os âmbitos da nossa vida, principalmente no âmbito empresarial. Então você precisa, a partir do momento que você vai elaborar alguma atividade, você precisa também prever os riscos que podem acontecer, levantar os possíveis riscos daquilo dar certo, dar errado, de alguém não conseguir realizar, do dinheiro não ser suficiente. Então, para tudo tem que ser levantado o risco. Como nos vídeos anteriores, eu vou deixar uma descrição bem grande, para que vocês, ao assistirem os vídeos, vocês possam estar pausando e lendo o conteúdo, porque senão fica muito extenso os vídeos e eu não vou conseguir passar tudo que eu consegui escrever aqui, mas para vocês entenderem depois, eu deixo todo esse trecho descrito. Então, todas as organizações, todas as atividades, todas as tarefas, todas as áreas enfrentam incertezas, enfrentam riscos de algo não acontecer conforme se esperava. Então, a parte de gestão de riscos, tanto corporativo quanto de TI, ela existe justamente para prever que aqueles riscos que poderiam acontecer sejam mitigados, sejam controlados, eliminados ou aceitados, mas se forem riscos aceitos, que vocês saibam que esse risco existe e que ele pode acontecer, mas nós não conseguimos fazer nada para que aquele risco não aconteça, mas temos que saber para que, se acontecer, já sabermos como agir. Então, o Enterprise Risk Management é justamente isso, é o gerenciamento do risco empresarial. Existem alguns frameworks que tratam justamente de riscos, o COSO, por exemplo, o ERM, o Enterprise Risk Management, é justamente uma forma de fazer a gestão dos riscos no âmbito empresarial, no âmbito corporativo. E quando você fala em risco, você tem que entender o risco, qual é esse risco, o nível desse risco, a probabilidade dele acontecer e até mesmo o impacto que esse risco vai ter dentro da sua organização, da sua área, do seu sistema, enfim. As etapas para gestão de riscos são as seguintes. Primeiro você vai identificar quais são esses riscos. Então é o ponto de partida, né? Você descobrir se naquela atividade que você vai realizar, se naquela área, naquele sistema, tem risco, identifique esses riscos. Segundo passo é fazer a avaliação desses riscos. Então, os riscos são avaliados quanto à probabilidade e o impacto de sua ocorrência.
A terceira etapa vem o tratamento. Você identificou, você avaliou e agora você precisa tratar. Uma abordagem para o tratamento de cada risco deve ser definida em alguns casos e pode ser não fazer nada, como eu disse, aceitar o risco. Isso requer análise de aceitabilidade dos riscos. Então, como eu disse no slide anterior, mesmo que você aceite aquele risco, o que é a aceitação do risco? É você entender que existe o risco, mas que não tem nada que você possa fazer, ou que não é viável fazer alguma coisa naquele momento, mas que se acontecer, você já sabe o que ocorreu e você sabe como tratá-lo. O quarto passo é o monitoramento, ou seja, depois que você tratou, você precisa monitorar, ver se realmente a tratativa foi eficaz, foi efetiva. Então, um processo contínuo de revisão é essencial para uma gestão de risco proativa. E a quinta etapa é justamente a comunicação. Comunicação em cada uma dessas 4 etapas anteriores é a parte fundamental para o processo de tomada de decisão. Então você identificou o risco, você identifica quais as pessoas que estão envolvidas, comunica que aqueles riscos existem, vai ser feita a avaliação, depois da avaliação o tratamento e assim o monitoramento para ver se foi eficaz o tratamento. Então, identificou o risco, defina os objetivos corporativos e operacionais, liste todos os riscos que são relevantes. Claro que nem todo risco é relevante, ou seja, ele pode ocorrer ou é muito raro, a probabilidade dele ocorrer é muito remota, muito baixa, ou então o impacto que ele vai causar é irrelevante, então o risco nessa parte de identificação, você pode entendê-lo como relevante, muito relevante, pouco relevante. Então, identificar os fatores de risco nessa fase de identificação, os fatores que podem levar ao risco ao seu processo, seu projeto. Especificar as medidas de controle existentes. Você tem um risco, você tem que aplicar um controle para mitigá-lo, para eliminá-lo, ou então aceitá-lo, mas já tem em mente que se acontecer, você saber como tratá-lo depois. Definir responsáveis por esses riscos. Então, é importante que cada risco tenha um responsável, garantindo os controles internos que sejam funcionando e que as ações de tratamento relevantes sejam tomadas. A segunda fase, como eu disse, é a avaliação. Você entendeu os riscos, você vai avaliar esses riscos. Avalie a probabilidade de ocorrência dos riscos, avalie o impacto dos riscos, obtenha um resultado final dessa avaliação, priorize os riscos e defina o apetite do risco. Então, o que é isso? Não é possível se livrar de todos os riscos. Alguns você vai ter que mitigar, ou seja, diminuir o impacto, e outros você vai ter que aceitar e tratá-lo depois. Então, de acordo com a tolerância, com o apetite desse risco, você vai tratá-lo de forma primária, secundária, ou até deixar para tratar se acontecer. Então você precisa entender e classificar as prioridades de tratamento. Então no tratamento você vai definir o tipo de resposta para cada risco. Então, risco A, o controle dele é X, risco B, controle Y, risco C, não vamos aplicar nenhum controle agora, mas se ele ocorrer, a tratativa vai ser XPTO. Então você precisa, para cada risco, um tratamento, um controle para cada um deles. Então crie ação de mitigação para os riscos proprietários. Então crie o plano de ação de mitigação para todos os riscos que você for tratar naquele momento. Seja para você fazer a mitigação do impacto desse risco, ou minimizar os impactos e a probabilidade desse risco acontecer, ou eliminá-lo, ou simplesmente saber que ele está lá e, se ocorrer, você saber como tratar. O monitoramento, como eu disse, para saber se é eficaz, reavalia os riscos regularmente. O objetivo é monitorar mesmo se aquela tratativa foi eficiente, se foi eficaz.
Então, volte sempre a avaliar. No andamento das ações de tratamento, as outras ações que podem afetar o perfil do risco. Então, sempre voltar nesses riscos e usar formas de monitoramento. Comunicação dos riscos, como eu disse, desde o primeiro da identificação, você já tem que começar com esse processo de comunicação, dizer que o risco existe, dizer que foi avaliado, usar a própria área, os próprios envolvidos para auxílio nessa avaliação e sempre comunicando. O tratamento tem que envolver as pessoas que conhecem o processo, conhecem a área, conhecem o sistema para tratar esse risco e essa comunicação tem que ser constante. Riscos gerenciáveis. Então, nós temos aí o EMC, que é a gestão de conteúdo empresarial, e tem, como eu falei anteriormente, o ERM, que é a gestão de risco empresarial, é o gerenciamento desse risco. Então, nós temos aí, nesse ciclo aí de SM e ERM, nós temos riscos de TI, isso envolvendo toda a organização, tá? Então, é a nível empresarial, riscos gerenciáveis. Riscos de TI, riscos de qualidade do produto, de desenvolvimento humano, de saúde e segurança, de regulamentações ou de falta de desempenho ou falta de desempenho, do ciclo de vida do produto, dos projetos, riscos de projeto, riscos de ativos. O que são ativos? Tudo aquilo que é propriedade e conhecimento da empresa. Máquinas, equipamentos, computadores, ativos intelectual, que são as coisas que os colaboradores criam na empresa, riscos de infra e de TI. Então, tudo isso que envolve a organização, a empresa, tem risco. E esses riscos são gerenciáveis e precisam ser gerenciados. Então, vamos agora à gestão de risco de TI. Então, essa é a nossa matriz de risco, que a gente, como eu disse, identificando o risco, devemos classificá-los e determinar qual o nível desse risco, classificando aí como o nível do risco, alto, baixo, muito alto, médio, enfim. A probabilidade desse risco acontecer, muito baixa, baixo, médio, alto e muito alto. O impacto que esse risco vai trazer caso ele venha a ocorrer. Muito baixo, baixo, médio, alto, muito alto. Claro que essas classificações podem mudar de acordo com o segmento, de acordo com o gestor de riscos. Então, nessa primeira visão, nós trouxemos essa imagem para você saber da classificação do risco, de a quantidade de questionários dentro desse risco. Se o risco é nível 5, ali nós vimos nenhuma ação necessária a curto prazo. Nível 4, preciso estar monitorando esse risco. Nível 3, baixo, ação a longo prazo. Risco 2, ação a médio prazo. E nível 1, que é o risco alto, ação a curto prazo ou imediata. Então, os tipos de risco que a gente pode ter dentro da TI, alguns são bem esquecidos desses riscos, mas são perigosos e podem ocorrer com muita frequência. Nós temos aí riscos de flutuação de câmbio. Às vezes você vai começar um projeto, você faz um orçamento de investimento e, como pode ser às vezes em moeda estrangeira, a oscilação do dólar, por exemplo, é um risco que pode ocorrer e você não conseguir finalizar o seu projeto por causa dessa flutuação de câmbio. Então é um risco. A falta de disponibilidade, tanto do material, aí da infraestrutura de TI, quanto disponibilidade de pessoas para atuarem nesse projeto. Risco de disponibilidade do sistema, de você precisar e ele não está funcional ali naquela hora, não está disponível para você utilizá-lo, quer seja por
infraestrutura, quer seja por internet, por problema na rede. Então, a falta de disponibilidade é um outro risco. Falta de priorização de projetos, ou seja, às vezes você tem um macro projeto e que tem outros projetos atuando ali embaixo desse, em outra linha, ou paralelo a esse, que esse macro projeto precisa de priorização para que o projeto seja entregue como um todo. Então é um outro risco. Problemas com requisitos de hardware. Às vezes a ferramenta que você vai instalar, o software que você vai instalar, necessita de uma configuração de hardware, de infraestrutura, que você entrega uma estrutura menor, ou seja, uma configuração inferior àquela que seria necessário para o programa rodar bem, para que funcionasse bem, para que o armazenamento dos dados seja feito a contento, que não dê estouro aí de memória, estouro de storage, superaquecimento de hardware. Então tem uma série de fatores que podem trazer, na hora de você levantar esse requisito, você subestimou esses requisitos, então você tem esse risco aí. De confidencialidade, ou seja, dentro de um projeto que você trata dados sigilosos, você tem esse risco, você tem o risco dessa estrutura não ser confiável ou não ser de fácil acesso. Então tudo isso é risco. De acontecerem bugs ou erros de software, você estima um software, faz o modelo que você precisa para te atender e aquilo vai criando uma bola de neve cheia de erros. No PowerPoint ele funciona bem, no papel ele funciona bem, mas quando vai colocá-lo operacional, começa a dar muitos erros e acaba atrasando o projeto ou até inviabilizando o seu projeto. Como eu disse, seriam as flutuações de câmbio, realização de cotações de equipamentos e ferramentas. Essa oscilação de moeda pode trazer um risco muito grave e você não conseguir entregar o seu projeto. A falta de disponibilidade, como eu disse, na implementação, solução que parecia perfeita, quando você vai utilizar, não é nada daquilo. A falta de priorização nos projetos. Então eu trouxe aqui uma matriz Gucci, não sei se é de conhecimento de todos, mas é a de gravidade, urgência e tendência. Então, começando ali na matriz Gucci, a gravidade 1 sem gravidade, pouco grave, grave, muito grave e extremamente grave. No de urgência, nós começamos ali de baixo para cima, então pode esperar, é pouco urgente, tem que ser feito o mais rápido possível, é urgente e precisa de ação imediata. Na tendência, também de baixo para cima ali, não irá mudar, então está tranquilo. Irá piorar a longo prazo, irá piorar com certeza, irá piorar em pouco tempo se nada for feito, e irá piorar rapidamente se nada for feito. Então essa matriz Gucci, você pode colocar a priorização do projeto dentro dessa matriz Gucci e dizer exatamente a gravidade do risco, a urgência para resolver e a tendência disso acontecer. Tipos de risco, problemas com requisito de hardware, mas também pode ser de software, tá, pessoal? Então eu coloquei de hardware aqui porque achei mais interessante por causa dessa especificação da gente embarcar um sistema em cima de um hardware que não foi bem especificado ali, não vai atender, mas de software também. Então, o usuário explicou o que queria, essa árvore com uma corda aqui, 3 balanços um em cima do outro. O líder do projeto entendeu que o balanço seria encostado na árvore e seria um só, mas não serviria para balançar, no máximo para sentar. O analista projetou
uma árvore com 2 troncos laterais, com o tronco no meio cercado, o balanço passaria, mas se você tivesse sentado ia bater de cara na árvore. O programador fez um balanço encostado no chão, não serviria para nada. O consultor definiu que deveria ter uma poltrona super confortável nesse balanço. A documentação extremamente pobre, só tem o céu, o chão e as nuvens aqui. O que foi instalado foi a árvore e uma corda só, que não, no máximo serviria para se pendurar. Mas na hora de cobrar do cliente, cobrou como uma montanha russa. O que restou após a manutenção foi só uma parte do tronco. E quando na realidade o usuário precisava mesmo, era só da árvore, com uma corda e um pneu para balançar. Então, muito cuidado nas especificações e sempre que for fazer, levante os riscos. Os tipos de risco de confidencialidade, como eu falei, existem dados que precisam de muita confidencialidade, não podem ficar expostos. Então, podem trazer o acesso indevido, o compartilhamento, a perda desses dados, pode trazer prejuízos financeiros, falhas como fraude, dano à imagem da empresa. Então, tem uma série de constrangimentos que pode trazer essa falta de confidencialidade. Então, também é um risco muito grande. Os bugs de sistemas, erros de sistemas, se ele é em nuvem, se ele é SaaS. Então, vemos aqui, eu fiz uma escadinha aqui para entenderem. Alguém ou algo comete ou cria um erro. Pode ser alguém, pode ser uma máquina, pode ser um sistema, uma rede que deu erro, pode ser uma fatalidade, pode ser uma causa da natureza ali, um desastre. O erro cria um defeito no software, ou seja, quantas vezes que alguém já foi ligar o Windows, ele corrompeu uma pasta de inicialização, ele inicia na tela azul. Pode ter sido o que aquilo? Uma queda de energia, não tinha um no-break, e quando ele tentou reiniciar, ele corrompeu aquela pasta. Então, alguém ou algo cometeu um erro, ou criou um erro, o erro cria um defeito no software, a gente chama de bug aí, o besourinho, que causa uma falha na operação. Ele fica sem funcionalidade, fica com falha, não funciona e tem que refazer tudo aquilo e a mão de obra muito grande. Também é um outro risco muito grave. Os controles. Então, para os riscos, para fazer a gestão dos riscos daí, quando você identifica os riscos, você precisa de controles para esses riscos. Então, solução para evitar que esses problemas, a alternativa é a implementação de políticas de gestão de riscos. Ela é fundamental para estabelecer níveis de acesso aos conteúdos da empresa, gerar protocolos para inserção, exclusão, alteração de informações e riscos de diversas formas. Então, os controles, eles vêm justamente para mitigar, eliminar ou aceitar o risco e saber como tratá-lo depois. Tudo isso são controles. Então, análise de risco. O primeiro passo é identificar o tipo de risco. Temos ali, vulnerabilidades, probabilidade, impacto e controles. Então, tem riscos muito grandes de invasão, de vazamento de dados, de ataque de ransomware, né, que está muito popular. Hoje, há poucos dias, uma grande empresa brasileira teve um ataque de ransomware e teve os dados totalmente sequestrados, como a gente chama, eles foram criptografados, você tem que pagar uma taxa para desbloquear. E mesmo assim nada te garante que isso vai ser feito, que vai ser devolvido a chave para que você tire essa configuração. Então, precisa ser feita essa análise, precisa saber como aplicar esse tipo de controle. Os planos de contingência, que são, se acontecer, o que eu vou fazer? Eu aceitei o risco,
eu não quero tratá-lo agora, ou é muito caro tratá-lo agora, e a probabilidade dele ocorrer é muito pequena, ou o impacto que ele vai causar é muito pequeno se acontecer, mas eu tenho que ter um plano de contingência, um plano de contorno caso ele aconteça. Então, isso também é parte dos controles de risco. Analisar a viabilidade das operações listadas no plano, ou seja, colete todos os tipos de dados, tome decisões, verifique se eles atingem os objetivos que você espera que eles atinjam, faça otimizações se for preciso. Então, verifique controle de acesso, tanto físico como lógico, faça pentestes, faça teste de vulnerabilidade de barreira física. Então, tudo isso é para viabilizar as operações. Então, tem que ser feita essa análise também. Comunicar e treinar colaboradores. É sabido no meio da TI que a parte mais crítica e mais vulnerável de toda a segurança é o usuário, ou seja, os colaboradores da empresa. Então, eles devem ser treinados, devem ser orientados, e isso deve ser feito massivamente. Existe o que a gente chama de culturalizar o colaborador. Então, orientá-lo a não acessar sites desconhecidos, clicar diretamente nos links que vêm de e-mails principalmente desconhecidos, usar senhas mais complexas, como frases, como caracteres especiais misturados com números, letras maiúsculas e minúsculas. Então, para ele não compartilhar arquivos ou compartilhar apenas por meios seguros disponibilizados pela empresa e avaliados pela equipe de segurança da informação, jamais compartilhar senhas, não utilizar pendrives e mídias pessoais em ambientes corporativos, entrar em contato com o time de TI sempre que houver algo suspeito ou algo suspeito acontecer, ou encontrar uma mídia na sua mesa, na porta do seu escritório, adotar o uso de VPN, evitar conectar-se em redes de Wi-Fi desconhecidas e trabalhar com dados corporativos em aparelhos que tenham sido validados pelo time da TI, ou seja, equipamentos da empresa. Analisar a estrutura física. Então, toda a parte de infraestrutura de TI, ela precisa ser atualizada, ela precisa estar segura para minimizar os riscos. Então, não adianta você ter uma grande empresa se você não atualiza o seu parque, se você não atualiza seu parque físico, seu parque lógico. Então, caso de sistemas, crie rotina para encontrar e validar e implementar atualizações rapidamente. Hardware, é importante que sejam escolhidos avaliando o tipo de demanda que a empresa tem e o custo-benefício disso. Ferramentas de segurança é investimento e não gasto. As empresas tinham, e hoje algumas ainda têm, a visão de que TI era gasto e não investimento, e isso precisa ser mudado. Então, cabe à gestão de risco adotar soluções mais apropriadas para proteger a empresa de ataques virtuais externos. E isso envolve a escolha de antivírus, firewalls, anti-malwares, anti-spam e outros recursos como cofre de senha, como monitoramento de base de dados, como múltiplo fator de autenticação e outros meios que são ferramentas de proteção e de segurança. Então, isso precisa ser encarado como investimento em segurança e tecnologia e não como gasto. Sinergia com outras equipes. Então, a equipe de TI ela precisa ter uma sinergia muito grande com as outras equipes e as lideranças de uma forma geral, porque quando a equipe de TI e a equipe de segurança trazem algo novo para a empresa, é para melhoramento da empresa e do
corpo geral da empresa e não de uma área específica. Então, essa sinergia é importante, principalmente para o que vai usar, quem vai usar e como vai usar. Criação de mapa de risco, para quê? Para identificar as áreas que têm um risco maior, os sistemas que têm um risco maior. Então, o mapa de risco é um modelo de visualização rápida para entendimento e priorização de ações de aceitação, mitigação, eliminação e aplicação de controle. Eliminação de riscos e aplicação de controle. Com a visão do mapa de riscos, entendemos a prioridade das ações de acordo com o nível de probabilidade de impacto. A classificação pode ocorrer por área de negócio, processos e aplicações. E as suas cores indicam justamente as prioridades dessas ações. Como podem ver ali, ó, o azulzinho o baixo, o verde o mínimo, amarelo médio, o vermelho mais claro um risco alto e o vermelho mais escuro é muito crítico. A gestão de TI é uma missão permanente, ou seja, nunca acaba. Todo dia isso precisa ser feito melhoria contínua, precisa entender os riscos, saber como mitigá-lo. Todo dia tem coisa nova, tem vírus novo, tem sistemas novos, tem necessidade de novas atualizações. Então, essa gestão precisa ser constante. Boa gestão gera bons resultados. Então, ter uma infraestrutura confiável é um dos primeiros passos para a integração tecnológica do negócio. Então, a gestão de riscos de TI é uma peça fundamental. Então, a tecnologia hoje é o braço direito das empresas. As empresas são muito mais tecnológicas do que manuais ou manufaturadas. Até mesmo as indústrias, elas dependem de toda a tecnologia. A tecnologia tem riscos como todas as outras ferramentas. Então, isso precisa ser feito uma boa gestão. Para quê? Para gerar bons resultados. Então, temos algumas normas técnicas aqui que cuidam exatamente de gestão de riscos, que a ABNT tem uma série de normatizações, de regulamentações, e dentre elas tem a ISO 31000 de 2018, que é própria para gestão de riscos. Tem a ISO 17799, que ela estabelece diretrizes para implementar e manter a gestão de segurança da informação na organização. A ISO 27005, que trata da representatividade e de uma sequência de atividades e uma série de diretrizes e objetivos para gerenciamento de riscos. A 27701, que apesar de ser nova, ela cuida dos riscos de violação à privacidade de dados, então ela trata toda essa questão de privacidade e proteção de dados. E temos ainda as novas, e os frameworks já conhecidos como IT, COBIT, ITSM, PMBOK e RISC-IT e muitos outros que dão direcionamentos, entre outras coisas, às atividades de gestão de riscos corporativos e riscos de TI. Temos aqui a nossa gravatinha borboleta aqui, nosso bow tie de controle de riscos, as entradas, os processamentos e as saídas. Então as entradas são os riscos que foram identificados. Aqui no meio nós temos os controles identificados, a avaliação e o controle do risco, os controles adotados para cada risco que foi identificado. Então antecipar, monitorar, reagir e solucionar. Então, reduza o risco e melhore a gestão dos riscos. Beleza? Ficamos por aqui hoje. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fui um pouco rápido para o vídeo não ficar muito longo, porque o assunto é muito extenso. Mas deixei tudo descrito justamente para que vocês acompanhem o vídeo com mais calma, parem em cada parte desse vídeo e leiam com calma, entendam do que se trata e façam uma boa gestão de risco, tanto no seu dia a dia quanto na sua organização. Curtam aí esse vídeo, compartilhem,
ativem lá o sininho, se inscreva quem não foi inscrito. Quem está chegando no canal agora, assista os demais vídeos, tem muito tema legal. E espero que gostem. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar na descrição lá do vídeo ou mandar por e-mail, que também está na descrição do vídeo. Um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.